Exatamente. Estava a pensar em Singapura. É o segundo país mais competitivo do mundo. A Suíça é o primeiro país mais competitivo do mundo. Os Estados Unidos, o sétimo país mais competitivo do mundo. E, portanto, porquê é que me vem dizer que é preciso baixar os salários? Porque nós queremos concorrer com a China? Ou há uma estratégia na Europa? Mas na China também já há bons salários. Todos os dias emergem centenas de milionários na China. Tem crescido, mas tem crescido muito também à custa de um aumento de produtividade. Porque eles partiram de uma base muito baixa, a produtividade está a evoluir muito bem e, portanto, eles podem... Os salários começam... Aliás, portanto... nós começamos a ver os chineses na Europa como turistas, não é? E a comprar. Mas, portanto, é só para acabar com este mito, que é preciso baixar os salários em Portugal. Não é por aí que nós seremos competitivos. Aqui deixe-me ir sublinhando as mensagens essenciais. Os salários estão baixos porque os mercados unificaram e há sítios onde se paga muito menos. O problema dos salários não é o primeiro problema da economia portuguesa. Isto leva-nos a uma economia altamente debilitada. Nossa economia não cresce. Estamos em 2013 com um valor do PIB de 2000. Estamos 12 anos atrasados na economia. O Estado não tem receitas que cheguem. O Estado não vai poder cumprir os compromissos sociais que tem. O Estado não vai sustentar o pessoal que tem. Quer dizer, tudo isto são desgraças que emergem exatamente esta circunstância desta, enfim, da mundialização à francesa e do aparecimento de zonas de produção para onde as multinacionais são atraídas. Claro. Se não se perceber tudo isto, andamos todos a falar de coisas que não interessam nada. Doutor Neto da Silva, este gráfico que o senhor trouxe também é muito curioso porque, já agora pode mostrá-lo, porque o seu é bem mais legível que o meu. Exatamente, porque mostra o contraste entre os países neste momento mais ricos e os mais débeis. Os crescimentos. Pode especificar esta informação? Nós podemos verificar que em 98 os países mais ricos tinham um contributo. Os países mais ricos são os que estão a escuro e os outros, os emergentes, são os que estão a azul claro. Portanto, os emergentes, os chamados BRICS, não é? Perceberem isto. Repare que em 1998 a participação para a taxa de crescimento mundial do produto, dos países mais ricos, era muitíssimo maior que a dos países emergentes. E quando nós chegamos a 2013, a participação, o contributo dos países mais ricos para o crescimento económico mundial é praticamente zero. Ou seja, todo o crescimento está a efetuar-se nos países emergentes. E é interessante verificar aqui que na crise de 2009, que sucedeu ao subprime, portanto, que resultou do subprime, houve um contributo enorme dos países mais ricos para a queda brutal, para a recessão, enquanto que os países emergentes, apesar de tudo, ainda deram um contributo, ou seja, puxaram para cima e não deixaram cair tanto. São eles que estão a sustentar o crescimento económico mundial que está na casa dos 3-4%. E isto é a globalização. E se tivermos em conta que a grande maioria das exportações, eu tenho aqui quadros, mas não quero cansar os telespectadores, a grande maioria do crescimento das exportações da China, da Índia, etc., é de produtos da indústria, do setor secundário. Exato. Nós temos, de facto, prova de que estes países estão a crescer com a industrialização, enquanto nós estamos a mingar por nos termos transformado em economias pura e simplesmente de serviços. Dr. Nacari, e como é que se dá a volta a isto? Bom, estarão as pessoas em casa a perguntar? A primeira coisa é ter-se consciência do problema. Eu não vi ainda aqui, não sei se o Dr. Neto da Silva, que anda mais metido nestas coisas dos economistas, se conhece algum sítio onde isto tenha sido discutido. É politicamente incorreto, doutor. Não, sim, portanto, não dá jeito de discutir. É politicamente incorreto ou ninguém tem resposta para isto? Eu acho que há resposta para isto. É preciso fazer mingar o Estado. O grande problema, nós podemos ir... Ainda outro dia houve um inquérito às empresas americanas em Portugal. E das 7 ou 8 razões porque estavam preocupadas com Portugal, 7 pelo menos eram o Estado. Era o Estado. É preciso emagrecer, é preciso fazer com que o Estado saia da economia. Na Tunísia, na Revolução, havia lá um slogan muito interessante que eu gosto muito para a questão do Estado, que era, com o Ben Ali, diziam dégage. Dégage, desaparece, quer dizer, passa a dar... mas não vamos seguir o exemplo deles. Não tem nada a ver, é só a utilização do slogan. Sim. Mas o Estado tem que se concentrar nas atividades de soberania e na garantia dos bens públicos. Deixar que a economia funcione. É a única forma
de nós podermos sair disto. Temos que fazer a nível europeu, repito, um acordo equivalente ao do multifibras, mais alargado, não é para os têxteis, é para uma série de setores, em que não haja uma atitude de hostilidade relativamente aos países da globalização, aos emergentes, Índia, China, etc., mas em que seja possível fazê-los entender através de conversações que é preciso que eles se controlem nas suas exportações, porque nós não podemos continuar a sofrer dumping social e a ver as nossas populações a sofrer dificuldades terríveis. Se o problema for posto em toda a sua complexidade, ninguém pega nele. É preciso que este problema seja introduzido na ordem do dia das nossas preocupações. Porque é por isto que nós não temos economia, é porque não temos economia que estamos a dever o que devemos, é por isso que o Estado Social vai levar uma pancada grande, é por isso é que as pensões vão ter que cair, é porque a economia caiu. Aliás, há um número que é expressivo, não sei se o Dr. Neto da Silva tem presente. Em 90, o nosso produto tinha uma comparticipação da indústria de 38%. 38. Agora temos, ouvi há dias o professor João Ferreira do Amaral referir, 13. Quer dizer, de 98 para agora caiu, de 90 para agora caiu, quantos? 38 menos... Por isso é que temos esta tão elevada 25. Taxa de desemprego, não é? Exatamente. Bom, mas quanto ao desemprego, há aqui um número que eu colhi, já agora gostava de referir. Se quiser a China, veja... Deixe-me só aqui mostrar este número do desemprego. Isto são números do Banco de Portugal e do INE. De 90 para cá, a perda de empregos industriais é de 300 mil. 300 mil empregos industriais se perderam desde 90 até 2008. Em Portugal? Sim. De 1990 a 2008. Em 18 anos, perderam-se 300 mil empregos em Portugal. Sim. E isso assim percebe-se porque é que temos o desemprego que temos, porque é que temos as baixas salariais que temos. Claro. E porque é que vamos ter que dar uma pancada no Estado Social porque não há dinheiro para isso. Nós aqui podemos ver que em 1952 a China tinha um setor industrial que pesava 20% da economia. Em 1977 estava perto dos 40, 37, 36. Não é? O vermelho é o setor secundário. E em 1997 está nos 50%. Isto é industrialização. Se este país é um país de sucesso, como é que nós podemos ter sucesso se não tivermos industrialização? Não, é ao contrário. Sim. Mérito deles, não foi? Com certeza, mérito deles. E a velhice da Europa e dos Estados Unidos. E este quadro é interessante, já agora, para mostrar, para se perceber bem qual é a força dos países emergentes. Quando falamos dos países emergentes, estamos a falar da China, da Índia, do Brasil, da Rússia. Este é um período mais curto, na medida em que cobre apenas 2008, 2011, mas dá a tendência recente e por isso é importante. Nós podemos ver aqui a China com uma taxa de crescimento próxima dos 10%, a Índia, como sempre, anda sempre ali 2, 3 pontos percentuais abaixo da taxa de crescimento da China. Depois temos o Brasil e a Rússia com taxas de crescimento positivas, mas bem longe das da China e da Índia. Bem, o Brasil já deve estar desatualizado, depois, agora o Brasil está a cair. Está positivo, mas está a cair. E depois temos os Estados Unidos, a sétima economia mais competitiva do mundo, volto a chamar a atenção. Mostra aí ao público, em quase zero, os Estados Unidos em quase zero, a França em zero, o Reino Unido fora do euro. O Reino Unido fora do euro, isso não tem nada a ver com o euro. Está negativo. Negativo. E a Itália? O Japão negativo e a Itália, obviamente, aqui com uma queda significativa. Pois, isto mostra perfeitamente o abismo. Mas, por exemplo, como é que o Japão, estando em recessão há 10 anos, se aguenta? Com problemas internos. Com problemas internos graves, mas com uma capacidade... nós não nos podemos esquecer que os japoneses eram samurais e, portanto, eles têm a filosofia em termos culturais do sacrifício para bem da pátria, que é uma coisa que hoje, até falar em pátria nas nossas terras, hoje faz impressão a muita gente. Eu continuo a falar porque acho que é disso que nós vivemos. Os samurais e é isso que nos interessa. A morrer, não é? Os samurais estavam sempre dispostos a morrer para servir o seu senhor, ou seja, para servir a sua pátria. Exatamente. E, portanto, esta é a atitude de um povo que é o povo japonês, resiliente, que cometeu erros e que está a procurar sair desses erros, inclusive com programas económicos completamente fora do normal. Ou seja, fora da caixa.
apareceu um primeiro-ministro a pensar fora da caixa e está a tentar dar a volta àquilo, com políticas que nada têm a ver com as políticas anteriores, porque o paradigma mudou e as mesmas políticas não resolvem o mesmo tipo de problema. Claro. Dr. Medina, e chegamos aqui ao problema das consequências sociais de tudo isto, não é? Os efeitos sociais. São inevitáveis. O social sustenta-se com dinheiro. E o dinheiro vem da economia. Quando eu aqui digo de brincadeira, bom, não é com a Constituição que se paga pensões, mas quer-se dizer exatamente, o social sustenta-se em cima de dinheiro. Se a economia desaparece, como a nossa indústria está em queda acelerada, a nossa economia está em queda aceleradíssima, é fatal que no plano social isto se vá sentir. E nós vamos ter agora, o Dr. Paulo Portas vai ser posto à prova, estou com vontade de ver o que é que ele é capaz de fazer. Acredita que ele consiga fazer alguma coisa em termos de retoma económica nestas circunstâncias? Não sei se faz alguma coisa ou não, mas agora nas mexidas da despesa pública, porque a despesa pública vai ter que ser mexida. E não vai ser mexida só em 4 mil milhões. A Troika impôs 4,6 mil milhões. Sim, mas como vocês já me ouviram dizer aqui, nós, para nos aguentar, temos que ir para perto de 8, 9, 10. Bom, mas para já são 4. 4,6. E estes 4 já constituem um grande embaraço. Tirar 4 mil milhões, você tem de prestações sociais 37 mil milhões, tem de salários 16 mil milhões, por conseguinte 53, você tem 53 mil milhões. Tirar 4 mil milhões em 53 mil milhões é obra. É obra. Claro. Se fosse fácil já se tinha feito, não é? Exatamente. Portanto, essa vai ser, a meu ver, a maior dificuldade política com que ele se vai confrontar. Sobretudo porque no nosso país, surpreendentemente para mim, há personalidades que conhecem muito bem estes problemas, são pessoas de um grande rigor, de uma grande seriedade, mas querem fazer crer ao país que é sustentável a manutenção deste pessoal e deste sistema de pensões. É por isso que o tema da próxima semana é novamente as pensões. Porque não vai ser possível, com esta economia nossa completamente desindustrializada e com serviços muito modestos, nossos serviços são de muito pouco. Quando diz muito modestos, o que é que quer dizer? São serviços desqualificados. Sim. Uma coisa é o serviço de um médico, outra coisa é o serviço de uma pessoa que lava pratos ou lava automóveis. Tudo são serviços. Por conseguinte, uma grande parte das pessoas, dos nossos compatriotas que estão absorvidos em serviços, é nestes serviços relativamente pouco qualificados. E daí resulta que ganhando pouco, gastam pouco. Gastando pouco, não há procura. Não há procura, não há economia. Claro. Quer dizer, a economia leva a pagar mal e é por falta de economia que depois a economia não pode crescer. E nós temos uma economia, ou tínhamos uma economia muito assente na procura interna, não é? Sim, sempre. Quando tivemos os maiores êxitos na economia nos últimos 30 anos foi a procura interna, por exemplo, nos anos 80, a seguir a 84, ao governo Soares, Mota Pinto, Rui Machete, a economia deu um grande salto, porque o petróleo caiu. O preço do petróleo veio por aí abaixo. O primeiro governo de Cavaco Silva teve uma sorte do outro mundo. Enfim, lhe atribuíram um enorme mérito porque o petróleo embarateceu. Sim. O petróleo embarateceu, as pessoas ficaram com dinheiro, gastaram. E nessa altura também não havia euro. E não havia euro, exato, e a gente desvalorizava, se era preciso, etc. Mas foi sempre, nós só crescemos. De resto, isto é óbvio que nós não podemos crescer com exportações, que as exportações andam pelos 30 e poucos % do PIB. Sim. Quer dizer, por muito que os 30 e tal % cresçam, 33, 34, 35, é sempre muito poucos países. Mas a Europa, nomeadamente a Troika, faz-nos acreditar, pelo menos é o discurso que tem sido induzido, de que se fizerem as chamadas reformas estruturais, ou seja, atacar a burocracia, mexer na justiça e outros problemas, nós conseguiremos alavancar as exportações. Não. E isso são condições sine qua non para atrair investimento. Claro. E depois logo se vê. Mas é que nós não começámos ainda. É uma coisa surpreendente do ministro que saiu. É foi que ele achou... dito que devia ter começado pela reforma do Estado. Não, está bem, ele aí reconheceu o erro, mas houve um erro que ele não reconheceu. É que nós devíamos ter começado a fazer reformas estruturais desde o primeiro dia do governo. Porquê que a burocracia não foi mexida? Porquê que é só 2 anos depois a burocracia? É mais difícil. Não, mas quer dizer, não era por causa do orçamento. Era porque não são capazes. Porque era preciso apresentar resultados e acharam que a solução melhor era aumentar impostos. Não, Judita, isso é impreparação. É a mesma coisa que leva a não perceberem nada disso. São impreparados. O próprio Ministro das Finanças que saiu, e você ouviu-me aqui dizer várias vezes o que eu lhe apontava, é um homem pouco experimentado na vida. É um académico.
Um homem que chega ao Ministério das Finanças com uma despesa pública de 51% e não é logo no dia seguinte a primeira coisa que ataca, está distraído ou não é realista. Ele acabou por reconhecer isso, com muita honestidade. E o que é que acha agora da Maria Luísa Albuquerque, como escolha para as finanças? Não acho nada, só acho é que há 2 erros. Primeiro, a senhora estar a chefiar o problema das swaps. É lá no departamento dela que esse poder. Estando ela como diretora